Bem-vindos a mais um debate-papo, aquela conversa entre amigos, uma conversa agradável, feito de forma edificante sobre assuntos relevantes. Hoje nós teremos a presença da missionária Edmeia Williams, como em todas as sextas-feiras, nos trazendo uma palavra de edificação para as nossas vidas. Apenas estamos esperando que ela entre para convidá-la a participar. Então, daqui a pouco nós teremos a presença da missionária Edmeia Williams. Vamos ver se ela já entrou aqui. Ainda não entrou. Ah, sim, agora entrou. Então vamos aqui, Edmeia. Opa, só um pouquinho mais e já teremos a presença dela. Presente. Oi, tudo bem? Graça e paz. Presente. Tudo bem. Tudo bem. Graças a Deus. Nós estamos assim com a expectativa lá da festa das crianças, né? Para a gente começar a planejar. Eu tenho que levá-la, Edmeia, para você ver como é que está ficando lá para ter o seu selo de aprovação. Eu não sei como é que vai ser, pastor, por essa questão de aglomerar pessoas. Eu sei, isso aí que é o difícil. Eu estou pensando, eu já estou aqui com um plano B. Tem que ter. Quando eu tenho um plano B trabalhoso, sempre sobra para o senhor. Não, mas a gente dá um jeito, ali. Mas digamos, eu tenho que combinar com você para você ver e ver, também ter uma ideia, porque ficou maior e tudo mais. Não, como é que a gente já pode organizar? estava grande ano passado, só faltava terminar a obra. O meu problema único é esse, eu não posso reunir as crianças. Esse é o desafio. Que esse pode criar um problema ali para a igreja. Depois a gente conversa isso, sabe por quê? Porque tem coisa que a gente pode conversar. Tá bom, tudo bem, pastor, a gente combina. A gente combina tudo isso aí. Edmeia, você tem tratado esse assunto das consequências na vida do homem, da humanidade, pela expulsão do Jardim do Éden. E hoje? Qual é a consequência que nós vamos falar sobre isso? Eu gostaria de... não sei se eu não falei com o senhor antes, seria bom pararmos para começar um outro estudo que é muito interessante. Sim. Vamos ver. A internet não está muito boa. Às vezes acontecem essas coisas e tudo Então, mais. eu vou fazer o seguinte. Hoje, eu pretendo terminar dessa série da vida, o homem no Oriente do Éden. E aí eu vou falar com o senhor, e aí o senhor me diz se eu devo continuar nessa linha ou se eu dou uma direção para uma outra coisa que está no meu coração. Mas eu vou falar com o senhor. Faça segundo está sendo colocado no seu coração. Pode ir que eu dou maior apoio. Então, graças a Deus. Então, a palavra está comigo? Tá. Eu gostaria de dizer aos irmãos que eu estou só pensando em terminar essa direção para não ficar muito maçante, assim, muito cansativo para os irmãos. E já que o pastor Aloísio está falando, eu gostaria de fazer um estudo
sobre aqueles degraus de crescimento espiritual que estão lá na segunda carta de Pedro, aonde o apóstolo diz para nós que Deus nos dá a fé básica para entrarmos no reino. A salvação é de graça, mas depois nós vamos empreender toda a nossa diligência para o crescimento. O que significa que a salvação é totalmente de graça, mas a santificação, ela é um trabalho conjunto. Nós vamos adicionando e Deus vai multiplicando a fé. Porque Amém. Lá ele diz que nós adicionamos a virtude, Deus multiplica a nossa fé. Então, nós vamos adicionar conhecimento, Deus multiplica. Nós vamos buscar domínio próprio, Deus multiplica. A perseverança, Deus multiplica a fé. Piedade, Deus multiplica a fé. Fraternidade, Deus multiplica a fé. E culmina tudo no amor. Então, eu estava pensando em fazermos um estudo sobre esses 7 degraus. Ok, perfeito. Então, tá. Mas hoje ainda, eu gostaria de falar que, pelo fato exato de termos sido mortos espiritualmente, de morrermos espiritualmente e vivermos para o lado oriental do Éden, a mão de Deus estendida em misericórdia já tem tudo preparado para nós. Mas enquanto estamos aqui, como diz Paulo de Tarso, é na esperança que nós somos salvos. Então, nós ficamos com sentidos espirituais também mortos. E, às vezes, nós não sabemos como buscar aquilo que nós temos direito. Por exemplo, se Jesus Cristo é o nosso pastor e nós temos que ouvir a sua voz, quanto do nosso tempo nós gastamos para ouvir a sua voz? Nós ficamos surdos. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Morto não ouve, meu irmão. Morto não ouve. Então, esse é o grande problema de nós estarmos do lado de cá. Mas vem Jesus Cristo e nos dá vida. Então, nós começamos a perceber espiritualmente. E, por isso, nós podemos perceber a voz do nosso pastor. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 20. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Vamos ler os versículos 39 e 40. Versículos 39 e 40, aonde está escrito assim: ao passar o rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigia este homem, se ele vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Está vendo? Nós estamos aqui vendo o momento da história de Israel, quando um soldado foi encarregado de tomar conta de um prisioneiro de guerra. Ora, um prisioneiro de guerra era um trunfo quando acabava a guerra, para ser exposto
e para ser sacrificado à vista de todo o povo, para passar por toda a humilhação. Então, era um trunfo de guerra. Este soldado foi encarregado de tomar conta do prisioneiro. Enquanto os outros soldados estavam expondo a vida na frente da batalha, este soldado estava única incumbência dele, tomar conta de um prisioneiro. Mas, agora ele diz para o rei, estando o teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro se foi. Mas a vida dele agora responde pela vida do prisioneiro que fugiu. Quer dizer, ele vai ser exposto, ele vai ser morto em lugar do prisioneiro que ele deixou fugir. Ora, quantas vezes nós estamos nesta situação? Nós estamos muito ocupados, não é? Muito ocupados daqui e dali. Nós temos muitas coisas para fazer. Aqui significa qual era a prioridade deste homem. Qual era a obrigação? Ele simplesmente não discerniu a sua obrigação. Ele podia ter coisinhas para fazer, mas a obrigação dele, primeira, era tomar conta daquele prisioneiro de guerra. Isso aqui é uma parábola que está sendo contada, porque, na realidade, é um profeta que está aqui. Né? Então, a minha pergunta hoje é a seguinte: quantos minutos do seu tempo você tem usado para ouvir a voz do seu pastor? Se você crê que o seu pastor não está morto, ele fala. Porque pastor fala. Ele diz lá em João 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão, porque reconhecem a minha voz. Será que você reconhece a voz do seu pastor? Quanto tempo você tem gasto? Quanto tempo você tem exercitado o seu ouvido para reconhecer, no meio de uma multidão, a voz do seu pastor? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Quando Deus chamou Abraão, a Bíblia diz que Abraão e Terá, seu pai, adoravam outros deuses. Mas Deus chamou Abraão. E Deus disse para ele, deixa tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Abraão foi. Deus não disse qual era a terra, mas Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão deixou tudo, deixou a terra, deixou a casa do seu pai. Ele era o homem mais importante da tribo de Sem. Ele era o príncipe semita, ele era o monarca ali, mas ele deixou. Botou o pé na estrada. Ele, sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, seus rebanhos, foi embora. Quanto tempo esse homem passou atravessando o deserto, armando e desarmando suas tendas, procurando paz. Até onde? Se ele não sabia qual era a terra. Você já viu qual era a prioridade de Abraão? Era ouvir a voz que ia lhe dizer, a terra é tal, assim, assim, assim.
A prioridade de Abraão no deserto significa sem casa, sem morada, sem conforto. Ele precisava do endereço, mas só quem tinha o endereço para dar para ele era Deus. Então, ele tinha, de qualquer forma, de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus passou a ser a necessidade prioritária de Abraão. Eu creio que todas as noites ele ia dormir e dizia, Senhor, vou dormir. Acordava, Senhor, acordei. Quanto tempo isso? Eu sempre repito que eu morei na terra de Abraão. Nós tomávamos um avião, 1h10 de Basra, que é Ur, até Bagdá, e outro avião, 1h20 de Bagdá para o Cairo. Este homem, Abraão, com sua família, ele saiu a pé até chegar na Palestina. Quanto tempo ele passou? Quantos meses, meus irmãos? Hein? Vencendo todas as dificuldades do deserto. Indo para onde? Ele não sabia. Ele precisava ouvir a voz no meio do barulho do deserto, do vento que soprava, do balido das ovelhas, dos gritos de Ló e até das reclamações de Sara. Este homem teve que desenvolver uma sensibilidade, uma consciência auditiva voltada para a voz que tinha dito a ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele teve que desenvolver, era a prioridade dele. Ele precisava daquilo mais do que tudo. E isso se tornou a prioridade dele, ouvir a voz, para não se dirigir para o lugar errado. Quando ele chegou nos carvalhais de Mamre, onde habitavam os cananeus, Deus disse para ele, Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Deus disse para ele, essa é a terra. Olhe bem, olhe uma coisa. Quando Deus falou com Abraão, Deus não precisou gritar. O ouvido de Abraão tinha sido desenvolvido numa atenção tão grande à voz de Deus que Deus não tinha que gritar. Esse homem passou a reconhecer a voz de Deus, a discernir a voz de Deus no meio de milhões de sons. Quando ele subiu, lá no capítulo 22 de Gênesis, você vê, quando ele sobe o monte na terra de Moriá, que ele ia descendo o cutelo no filho dele, que Deus disse, Abraão, ele, eis-me aqui, Senhor. Chega. Se ele não tivesse desenvolvido a consciência para aquela voz, ele teria sacrificado o filho dele sem necessidade. Não é? Então, como será que ouvir a voz do nosso pastor em que lugar ela está na nossa escala de necessidades? Quanto tempo você para ouvir a sua voz? Porque, com certeza, você para ouvir a voz do repórter. Você para ver o que está se passando. E para ouvir a voz do seu pastor. Hein? Quanto tempo você para? Ele diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão, porque reconhecem a minha voz. Existem muitas vozes falando. Existem muitos acontecimentos na sua direção. Mas em qual deles a direção é do seu pastor? O que é que está acontecendo? De que forma Deus está lhe falando agora? Você reconhece quando é Deus que está falando com você?
Você reconhece quando é Deus que está falando com você? Já veio alguém lhe trazer uma oferta e você disse não, 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 mas a senhora está recusando o dinheiro? Não. Eu simplesmente não quero. Muito obrigado. Porque Deus tinha dito não. Aquele dinheiro estava falando de outra coisa. Cuidado! Cuidado! Olhe, será que você tem procurado discernir o timbre único da voz de Deus? Ou, quem sabe, você não tem tempo para isso? Há pessoas que não têm tempo para isso, não é? Talvez você se comporta como algumas pessoas que resolvem parar para ouvir a voz de Deus, mas estão comigo outras coisas para fazer, preferem dizer assim, senhor, se há alguma coisa para o senhor falar comigo, é melhor falar logo, porque time is money. O tempo, meu tempo, o senhor sabe como é. O senhor mesmo disse que é para remir o tempo. Às vezes você não tem tempo para Deus. É perda de tempo. Ai, irmã, quando eu resolvo ficar em silêncio diante de Deus, a minha mente vai para todo canto. Por isso que você tem que treinar. A sua mente precisa criar o hábito de sossegar. Sossegar diante de Deus. Você está tão acostumado com barulho, com agitação, com festa, com movimento, que você não consegue ficar parado. Você não consegue sossegar. Nós andamos tão atarefados que esquecemos prioridades. Qual é a sua prioridade? Talvez você está como os irmãos de lá da igreja em Éfeso. Aqueles irmãos, lá na igreja em Éfeso, eles trabalhavam no reino, meus irmãos. Eles tinham perseverança, quer dizer, eles trabalhavam no meio do sofrimento. Eles não podiam suportar homens maus. Esse é o testemunho que Jesus dá a respeito deles. Eles não podiam suportar homens maus. E eles puseram à prova. Como Jesus diz, eles odiavam as obras dos nicolaítas, mundanismo dentro da igreja, como Jesus também odeia. Mas eles abandonaram o lugar do encontro de amor. Eles simplesmente abandonaram. Eles não tinham mais o lugar certo para encontrar, porque o primeiro amor foi esquecido porque eles estavam muito ocupados. É como aquele rapaz que casa muito apaixonado pela noiva, mas depois precisa trabalhar tanto para suprir a casa, que ele vai acostumando com a ausência dela e até dos filhos. E depois, quando chega em casa, fica irritado. Porque foi abandonando. Isso é algo que vai acontecendo devagar. Será que você não está colocando as primeiras coisas para trás? Ou será que você não percebeu que aquilo que deve ter prioridade envolve a sua vida? Você vê o que aconteceu aqui em 1 de Reis, no capítulo 20? Nós vemos essa triste história de um soldado que foi incumbido de vigiar um prisioneiro de guerra, e a segurança daquele prisioneiro era importante, em caso de fuga, lhe custaria a vida. Mas ele diz, estando o teu servo ocupado daqui e dali, deixou o fugitivo embora e botou a cabeça dele na forca.
Quantas vezes você está ocupado com coisas daqui e coisas dali? Ninguém está dizendo que você está com preguiça, mas talvez você esteja muito ocupado e você não está dando prioridade ao que é prioridade. A sentença daquele soldado foi pronunciada, sentença de morte. Ele não foi sentenciado por traição, nem por preguiça, nem porque ele foi infiel, ou porque ele tivesse mau caráter, ou um traidor da nação, não. É porque simplesmente ele não colocou as coisas em ordem. A Bíblia diz, lá em Mateus 6, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a sua retidão, e todas as coisas, outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas? Aquilo que Jesus estava falando antes, o seu suprimento, o que vestir, o que calçar, o que comer. Tudo isso ele disse, olha, se você botar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo isso vai chegar. Se chega para os passarinhos, se chega para os corvos, se chega para os lírios, como que não vai chegar para você que é filho? Mas você tirou Deus do primeiro lugar. Você nem discerniu o reino a que você pertence. Nós precisamos buscar prioridade em nossas vidas. Há um momento em que Elias queria ser levado. Mas nós sabemos que Jezabel tinha mandado matar os profetas do Senhor. E agora, quando Elias vai se queixar para Deus que quer morrer, Deus diz para ele, olha, você vai primeiro ungir Hazael, rei sobre a Síria, filho de Oni, você vai ungir sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, você vai ungir profeta em seu lugar. Elias foi primeiro ungir Eliseu. Por quê? Porque a prioridade de Elias seria deixar um profeta para ficar no lugar dele. Não é? Essa era a prioridade. Se eu tenho um profeta para ficar no meu lugar, eu posso sair daqui dessa terra. Mas agora nós vamos ver um homem que sabe colocar prioridades. Eliseu. A Bíblia diz que quando Elias chegou em Abel-Meolá, Eliseu estava arando com 12 juntas de boi. Ele estava na 12ª. Por quê? Posição de líder. Atrás, para olhar tudo, pronto para servir, pronto para parar. Ali estava atrás. Chefe anda na frente, mas líder vai atrás. Líder vai atrás, para servir. Então, Elias simplesmente chegou perto dele e fez o seguinte, tirou o manto que estava nas costas dele e passou sobre Eliseu e foi andando. Eliseu entendeu, desceu do arado, correu atrás de Elias e disse para ele, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então eu virei e te seguirei. E Elias disse, vai, mas volta, porque tu já sabes o que eu fiz contigo. O que foi que Elias fez? Naquela época, a unção era para reis, profetas e sacerdotes. A representação física da unção era o manto. Então, quando um rei passava o manto para o outro, ele estava ungindo outro rei. Quando o sacerdote passava o manto para o outro, estava passando, ungindo ele de sacerdote. Aqui, Elias, o profeta, passa o manto sobre Eliseu, ele estava cobrindo Eliseu com a unção de profeta. Não é? Então, Eliseu entendeu o recado. Ele foi, olha o que ele fez. Depois você lê aí em 2 de Reis 2.
Ele tomou os bois. A Bíblia diz que ele sacrificou os bois, ele matou. E com os arreios dos bois ele fez fogo. Ele fez, foi um churrasco. A Bíblia diz que ele cozeu as carnes e deu para o povo. Foi um churrasco. No meu entendimento. O que foi que Eliseu fez? Ele acabou com a antiga natureza dele. Ali acabou o agricultor, o fazendeiro morreu. Acabou. Aquele ministério, aquela qualidade de vida foi até ali. Agora, não preciso mais de boi, não preciso mais de arado, não preciso mais nada disso. Tchau, bênção. Honrou os pais. A Bíblia diz, seguiu Elias e o servia. Viu? Prioridade dele. Você viu qual era a prioridade dele? Não era ser dono de fazenda, não era ser um grande agricultor, era servir o profeta. Era o ministério de profeta. Morreu o fazendeiro, nasceu o profeta. E ele foi para seguir Elias, um homem que sabe colocar prioridades. Observe, dali Elias o levou para Gilgal, de Gilgal o levou para Betel, de Betel levou para o Jordão, para Jericó, e de Jericó para o Jordão, atravessou o Jordão com Eliseu, e do outro lado, os dois iam andando, quando Elias fez a seguinte pergunta para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eu acho que isso é palavra para quem acredita em reencarnação. Aqui ele está dizendo, ei, morto não fala, morto não ouve, acabou. Portanto, fala comigo enquanto eu estou vivo, antes que eu seja tomado. Porque depois que eu for tomado, não adianta mais. Na hora que Elias disse aquilo para ele, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti, Eliseu, que me caiba porção dobrada do Espírito que está em ti. Na hora, assim, pá! Parece que aquele moço tinha ensaiado isso. Ele devia, todos os dias, ter o coração aceso na porção dobrada do Espírito de profecia. Quando Elias disse para ele, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti, que me caiba por herança a porção dobrada do teu Espírito. Elias tomou um susto e disse, dura coisa pediste. Dura coisa pediste. Porém, quer dizer, porque não depende de mim. Se tu trabalhaste o teu novo nascimento em Gilgal, teu crescimento espiritual em Betel, se tu lutaste contra a tua carnalidade em Jericó, e buscaste vida no Espírito aqui no Jordão, se te fará. Se não te esforçaste pelo teu crescimento espiritual, não se fará. Eles iam andando, quando Elias foi tomado ao céu por um redemoinho, e o manto dele caiu, Eliseu viu tudo e gritou, meu pai, Carros de Israel e seus cavaleiros, nunca mais vi. Pegou o manto, tocou as águas do Jordão, onde está o Senhor Deus de Elias, as águas se abriram e ele passou. E foi reconhecido pelos discípulos de profeta que estavam do outro lado do Jordão, que disseram, olha, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Agora me diga, qual foi a prioridade de Eliseu? Que me caiba por herança, porção dobrada do teu espírito. Quando você olha a vida de Elias e a vida de Eliseu, Elias, através de Elias, Deus operou 7 milagres, através de Eliseu, 14, porção dobrada. Prioridade. Tinha tanta coisa que ele podia dizer, tinha tanta coisa que ele podia, mas a prioridade dele era uma herança espiritual. Era a porção dobrada do espírito profético.
porção dobrada do poder na palavra. Essa era a prioridade dele. E quando a prioridade sua aqui na terra é a mesma prioridade de Deus no céu, você liga na terra e Deus liga no céu. Porque você está pedindo em conformidade com a vontade de Deus. Você está botando a vontade de Deus em primeiro lugar. Sabe? Um dia Jesus Cristo ia andando, subindo lá pelo caminho de Jericó, e a multidão atrás. Havia na beira do caminho um cego mendigo, o nome dele era Bartimeu. Estava lá. Além de cego mendigo, o que mais faltava para ele? O que mais? Estava lá na beira do caminho. Ninguém. Quando ele ouviu falar que era Jesus que estava vindo, que aquele tropel, aquela multidão, creio que interrompeu. Vamos esperar retornar. Opa, caiu. Deixa eu convidar. Já está lá embaixo? Tá. Edmei Williams Office. Não. Edmei Williams. Vamos tentar aqui. Vamos de novo tentar. Pronto. sou eu. Alguém que está tentando falar comigo? Acontece. Você estava falando do Bartimeu. Pois é, e ele estava lá e quando ele viu que era Jesus, começou a gritar, e o povo mandava ele calar a boca. E ele gritava cada vez mais. Chegou uma hora que o grito dele fez parar o Senhor da Glória. E Jesus parou e disse, trazei-mo. Trouxeram Bartimeu. Meus irmãos, vamos pensar nessa situação. Bartimeu era cego, mas ele era mendigo. Eu não sei o que é pior. Dormir na rua, sem lugar para tomar banho, exposto ao sol e ao frio, à chuva, à poeira, ao mau cheiro, à solidão, à fome. Eu não sei o que é pior. Mas ele tinha muitas coisas para pedir, porque Jesus se colocou à disposição dele. O que tu queres que eu te faça? Eu fico maravilhada com isso. Eu fico, porque o único Deus que se coloca à disposição de uma porcaria que nem ele e eu. Porque para ficar à disposição de uma pecadora que nem eu e você, meu irmão, é ficar à disposição de um cego mendigo. E ele simplesmente deixa sua glória e diz, ei, o que foi? O que tu queres que eu te faça? Jesus Cristo te colocou à disposição. Tu dizes e eu faço. Tu mandas e eu obedeço. O que tu quiseres. Ora, se eu fosse Bartimeu, eu ia dizer, Senhor, eu quero um bom emprego, eu quero uma casa bonita, eu quero muito dinheiro, eu quero isso. Tanta coisa para pedir. Quando Jesus disse para ele, parece que eu estou vendo o rosto de Jesus brilhando, de alegria. O que tu queres que eu te faça? Que eu torne a ver? Olhe bem. Ele não titubeou.
Ele tinha prioridade. A prioridade dele era ver de novo. Havia uma saudade que se movia no coração daquele homem. Ele conhecia as cores, ele conhecia a luz do sol, ele conhecia o rosto das pessoas, ele sabia porque ele já tinha tido a vista. Jesus perguntou e ele, pá, que eu torne a ver. Jesus Cristo disse, pois então, vê. E eu acho lindo que quando ele abriu os olhos, ele viu o rosto de Jesus. Lógico Amém. Que ele seguiu Jesus estrada fora. Eu não sei o que ele pretendia, se um dia ele voltasse a ver, mas naquela hora ele seguiu a Jesus. Olhe bem, a prioridade, ela salta na frente. A prioridade de Bartimeu era tornar a ver. Ele não precisou pensar duas vezes. A prioridade de Eliseu era a porção dobrada do espírito profético. Ele não pensou duas vezes. Qual é a sua prioridade? Quando Deus pergunta para você o que tu queres que eu te faça, qual é a sua prioridade? Você tem uma prioridade para responder agora? A prioridade dele é você. Sou eu. Sou eu, sou você, somos nós, essa humanidade perdida. Mas uma coisa é certa. Quantas vezes nós esquecemos as nossas prioridades e nós não buscamos resolver? Ora, se eu não estou ouvindo a voz do meu pastor, e é ele que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguirão porque reconhecem a minha voz. Talvez você não está seguindo porque não reconhece. Você está ouvindo muitas vozes. E como é que você vai reconhecer no meio dessas muitas vozes a voz do seu pastor? O que é que ele está dizendo para você? O que ele está dizendo para você? Como você vai reconhecer se você não está habituado? Se o seu marido chamar por você, você sabe, é fulano que está me chamando, se você é casada. Se sua mulher gritar por você, meu irmão, você reconhece que é a voz dela. Corre que lá vem fulano. Ou quem sabe até a sua sogra. No meio de todos os ruídos, você reconhece a voz da sua mulher. Você conhece a voz do seu filho. Você sabe qual é o filho que está falando. Você reconhece o timbre. Não é? Mas reconhece a voz do seu pastor? Talvez, por não reconhecer a voz dele, não distingui-la, você tem seguido a direção de muito bode. Lá, na companhia de açougueiros, ou de açougues de Nova York, ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, havia uma história interessante. Era que, assim como existem cães pastores, cães que dão conta do rebanho, que ajudam os pastores, assim também tem uma ovelha, que essa ovelha ajuda a dirigir as outras. Lá em Nova York, eles tinham um bode muito grande, esse bode ficou famoso. Acho que botaram o nome do bode Taylor. E esse bode era muito grande e eles fizeram uma roupa de ovelha para o bode. Era aquela ovelha enorme. Esse bode é que conduzia as ovelhas para o matadouro. Sabe o que eles fizeram? Eles operaram a garganta do bode, que era para o bode não berrar. Porque se o bode berrasse, as ovelhas iam saber que não era uma ovelha. Mas esse bode conduziu milhões e milhões de ovelhas para o matadouro.
porque as ovelhas olhavam para ele e achavam que ele era um cordeiro. Isso é uma parábola para nos ensinar quantas pessoas têm caminhado para o matadouro do inferno. Porque, em vez de seguirem o pastor, elas seguem o bode. Por quê? Porque você não tem tempo para gastar 15 minutos por dia em silêncio, em oração, para ver se você discerne, aprende a discernir a voz do seu pai. Aquela voz rápida, às vezes uma só palavra, vez por outra uma frase maiorzinha. Frases mais longas são raras, mas a impressão que vem no coração enche o seu ano. Uma palavra que você ouça do seu pastor vale a sua vida toda. Amém. Eu já fiquei mais de uma semana chorando por uma palavra que eu ouvi. Uma só. Porque aquilo tem tudo, é o início do céu para você. Amém. É o início do céu. Olha, nós sabemos que esse homem daqui, de 1 de Reis 20, ele, na história, trouxe a morte sobre si por causa do acúmulo de afazeres, como ele disse, ocupado daqui, ocupado dali. Ele não estabeleceu prioridades. Nós precisamos estabelecer prioridades. Em primeiro lugar, aquilo que é prioritário. Olha, se nós seguirmos o conselho de Jesus, nós vamos sim buscar o tempo e nós vamos ter tempo para muito mais. Parar. Pode acontecer o que acontecer, mas esse é o meu momento de parar para ouvir a voz do meu pastor. Olha, entra no teu quarto. Entra no teu quarto e pede ao Pai que plante no teu coração o desejo de construir uma vida de oração. Amém. E ouvidos para ouvir a sua voz. Quando ele planta uma palavra, ele diz, Jesus diz que a palavra é semente. E quando você joga a semente no solo, vai demorar até que venha o ramozinho para fora. Você que é mulher que me ouve, você sabe o que é isso. Você recebe a semente. Aí você vai engravidar. Quantos meses? Quantos meses? Até que nasça. Até que venha a luz. Não é? A mesma coisa quando você começa a parar. Senhor, eu estou aqui. Eu quero afinar o meu ouvido espiritual à tua voz. No meio desse mundo cheio de ruídos, eu quero perceber o ruído da tua voz. Como é? Fala com ele. Todos os dias tem um encontro marcado com ele. Não é? Tem um corinho antigo da igreja que diz: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Você não marcou, é Ele que marcou. Você vai atraído para o lugar, mas vale a pena. Ele gosta que você até pense que você marcou o encontro com Ele, porque Ele já chegou. Mas tem um corinho do crente atrasado que diz: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele sempre está esperando por você. Sempre está esperando por você. Portanto, prioridade na sua vida. Dê prioridade àquilo que vale para a sua vida. Aquilo que não lhe conduz à morte. Você está ouvindo muitas vozes. Mas ouça a voz daquele que diz: as minhas ovelhas me seguirão porque ouvem a minha voz.
Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. 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 Edmeia, Sim, eu gostaria de pedir que você fizesse a gentileza de nos dizer a conta da casa de Maria e Marta, com o maior para prazer. todos aqueles que quiserem contribuir, poderem contribuir com a casa de Maria e Marta e esse trabalho. Tá bom. Banco do Brasil. Agência 3223, dígito 9. E a conta corrente 4055, dígito X ou 0. A agência 3223, dígito 9. E a conta corrente é 4055, dígito X ou dígito 0. E o CPF é 050 110 355/49. CPF é 050 110 355/49. Amém. Amém. Então, a partir da próxima sexta, serão essa palavra de uma escada, né? Degrau por degrau. Segunda de Pedro. Segunda carta de Segunda Pedro. epístola de Pedro. Então, vai estar abordando tudo aquilo da fé até o amor. Exato. É muito bom mesmo. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Edmeia, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. E agora eu vou fazer o meu compromisso com Daqui a uns 15 minutos eu envio uma mensagem para a Ingrid. Gostou devendo a ela. Tá certo. Tá bom. Então, Muito um abração. Tá? Nós agradecemos a todos que participaram nesse momento, no debate-papo especial com a missionária Edmeia Williams. Até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Amém.